Olá, esse vídeo eu vou falar de um tema mais complexo. Na verdade vai ter que ser uma série de vídeos. Eu já fiz algumas tentativas de falar desse assunto e ou fica muito extenso ou fica muito atropelado, então eu achei que era mais razoável dividir e, enfim, à medida que for aparecendo os detalhes eu vou mencionando. A primeira questão é reconhecer a importância, estamos falando de ciência, né, a importância que a ciência tem no mundo moderno, tanto do ponto de vista material quanto simbólico. Aquilo que a gente chama de ciência produz uma série de... No certo sentido, nosso mundo foi criado pela ciência. Esse aparelho que eu estou falando agora, que está registrando minha imagem, minha voz, e que depois vai ser transmitido e que depois alguém, espero, assista, isso tudo é resultado de desenvolvimentos científicos já com mais de um século de andamento. E também do ponto de vista simbólico, quer dizer, de uma maneira geral, quando a gente fala de ciência, a gente tende a pensar em alguma coisa que é confiável, que, enfim, além dessa eficácia material que ela tem. E um exemplo grande está sendo dado na discussão em torno agora da Covid. Em outro momento eu já falei um pouco disso. A primeira questão é o que é ciência, e essa resposta ela vai ter definições diferentes, e inclusive a tentativa de separar o que é ciência do que não é ciência, dada essa importância que é atribuída a ela. Eu vou falar um pouco, fazer um pequeno recuo histórico, para falar de um determinado momento no desenvolvimento de uma área específica da ciência, que é uma área de ponta sempre, né, que é a física, que na chamada física clássica, né, no que se desenvolve, que tem o seu momento inaugural para muitos autores, lá com Galileu, e enfim, prossegue com Newton, etc, etc, ela vai ter um grau de desenvolvimento no final do século XIX que leva a um cientista, um físico famoso, né, que é Lord Kelvin, inclusive deu nome para uma escala de temperatura, a declarar no final do século XIX, já quase começando o século XX, que não havia nada de novo a ser descoberto na física. Tudo que restava era uma medição cada vez mais precisa. E mal sabia ele que exatamente nesse instante, duros golpes contra o modelo acabado da física clássica estavam sendo desfechados. Por um lado pela relatividade geral, por outro lado pela mecânica quântica. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Quer dizer que eu posso remeter depois, quem quiser, a informações sobre essa questão, mas a verdade é que essa visão, essa ideia de uma ciência acabada ficou bastante abalada, né? Quer dizer, essa concepção de que a ciência é simplesmente alguma coisa que reflete um mundo real que sempre existiu e que recolhe fatos desse mundo sem maior observação, ela fica comprometida. E a filosofia da ciência vai tentar dar respostas, né? Quer dizer, como é que eu lido com isso? Eu achava que tudo estava claro, que a gente só tinha que fazer medições cada vez mais precisas e de repente surgem novidades completamente inesperadas que colocam em questão uma série de coisas que a gente dava como sendo estabelecidas definitivamente. Como é que a gente pode dizer que essa ciência continua sendo confiável? Uma tentativa de resposta para isso vai ser dada por um grupo de cientistas, filósofos, matemáticos reunidos em Viena, no início do século XX, né? Em 1929, entre os principais nomes a gente vai ter Moritz Schlick, Hans Hahn, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Kurt Gödel, que vão publicar um manifesto, né? O título original é esse, Wissenschaftliche Weltauffassung, né? A concepção científica do mundo, o Círculo de Viena, onde eles vão declarar um programa para aquilo que eles vão chamar de positivismo lógico, e que tem dois princípios fundamentais, né? Quer dizer, um é que a base da ciência tem que ser observação, né, de fatos empíricos. E o segundo é que o modo de pensar, né, quer dizer, de processar esses dados é através de processos lógicos. E para eles, né, usando lógica indutiva, o que já criava vários problemas. Quer dizer, essa questão dos fatos, eu já falei num outro vídeo sobre a questão da realidade, né, quer dizer, os problemas que vêm dessa concepção, e que a gente sabe que, enfim, essa ideia de fato como sendo alguma coisa que existe, simplesmente impressiona a nossa mente, ela é complicada de ser sustentada. E do ponto de vista da lógica, trabalhar com lógica indutiva já era um problema que já tinha sido apontado há muito tempo, né, por vários críticos, na medida que você não pode montar um silogismo confiável a partir da lógica indutiva. Isso fica claro quando você contrasta ela com a lógica dedutiva. Quer dizer, a lógica dedutiva, a conclusão está contida na premissa. Isso ficou famoso naquela provocação, no fundo, que Aristóteles faz a Platão, né? Quer dizer, ele diz, os homens são todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quer dizer, essa conclusão necessariamente ela decorre das premissas. Mas quando eu digo que todo cisne é negro,
todo cisne é branco, né? Porque todo cisne que eu vi na minha vida é branco. A conclusão, né, que todo cisne é branco porque todo cisne que eu vi é branco, ela não segue dessa premissa, porque eu posso ter visto todos os cisnes, eu posso ter visto muitos cisnes, mas eu não tenho nenhuma garantia que eu vi todos os cisnes que existem no mundo. E de fato, muito mais tarde foram descobertos cisnes negros, né? Então isso coloca em questão essa ideia de que é possível ter esse grau de certeza que eles procuravam a partir de uma lógica indutiva. E a tentativa de reconciliar isso, né, de certa forma, de manter o aspecto da empiria e a ideia de um processo lógico, vai ser formulada famosamente por um filósofo austríaco que teve algum contato também com esse círculo, depois emigrou e viveu no Reino Unido, Karl Popper, que vai escrever um livro também famoso na década de 30, Logik der Forschung, a lógica da descoberta científica, onde ele vai propor que a ciência, na verdade, o que caracteriza a ciência seria o que vão chamar depois de falibilismo. Quer dizer, a ideia de que você propõe, você faz, na expressão dele, conjecturas as mais arriscadas possíveis, e essas conjecturas são sujeitas à prova em teste empírico. E se essas conjecturas podem ser falsificadas, né, elas têm que poder ser falsificadas para você poder falar em ciência, e se elas são falsificadas, elas devem ser abandonadas. O que até que não é mal como princípio metodológico, né? Quer dizer, o problema é que quando você olha para a história das ciências, né, vai se ver que isso talvez nunca tenha acontecido. E um exemplo clássico é um estudo feito por Thomas Kuhn, que a gente vai falar mais dele mais à frente, né, no outro vídeo, eu espero, que vai publicar na década de 50 um livro chamado A Revolução Copernicana, onde ele analisa essa transição, né, do modelo astronômico ptolemaico para o modelo copernicano. E a observação que Kuhn faz é que não existia, quando um é substituído pelo outro, não existia nenhuma vantagem demonstrável empiricamente de um modelo sobre o outro, na medida que a diferença que se observava em relação às predições que um e outro faziam, as diferenças eram inferiores à capacidade de resolução dos instrumentos de observação que eram disponíveis na época. E vários outros exemplos vão ser dados depois historicamente, né, quer dizer, uma coisa importante que o Kuhn traz é essa junção da história da ciência com a filosofia da ciência, que vão colocar em questão, a ponto, né, de mais tarde, Imre Lakatos, um filósofo de origem húngaro que também se estabeleceu no Reino Unido, quer dizer, na verdade ele era matemático e depois ele migrou para a filosofia da ciência. Ele vai fazer apesar dele até tentar resgatar, num certo sentido, o modelo do Popper, que ele chamava de falibilismo ingênuo. E ele vai tentar propor um modelo mais sofisticado, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas ele vai pegar uma frase do Popper, né, que diz que os cientistas falam algo e a natureza diz não, e ele vai dizer assim, mas aí os cientistas gritam mais alto que a natureza, né, mostrando que, na verdade, esse processo nunca é tão simples como uma simples falsificação e acabou assim, eu não vou mais, e o Kuhn vai dar uma série de exemplos históricos sobre isso. Houve uma discussão muito grande entre os dois e vários outros nomes no final da década de 60, que resultou num livro que teve no Lakatos, um dos organizadores, chamado Criticism and the Growth of Knowledge, né, Crítica do Desenvolvimento do Conhecimento, que também é um livro muito interessante, um verdadeiro clássico, onde você vê esse embate aí dessas várias visões, principalmente uma visão popperiana e uma visão kuhniana sobre as ciências, né? E como é que fica essa discussão no final? Bem mais tarde, já mais recentemente, dois autores importantes num domínio que vai ser criado mais tarde, chamado do Estudo Social da Ciência, Bruno Latour e Michel Calon, vão publicar um livro em francês, quer dizer, na verdade eles fazem uma edição, uma coletânea de vários artigos sobre sociologia da ciência, a que eles dão o nome de La Science telle qu'elle se fait. E na abertura desse livro, na introdução, eles escreveram um texto onde eles vão fazer uma espécie de histórico desse desenvolvimento, e eles comparam as duas visões, né, de Popper e de Kuhn, e num certo sentido que ele diz o seguinte, olha só, Popper ele é prescritivo, ele determina como a ciência deve ser, e em função disso ele fecha um determinado modelo. Kuhn é mais descritivo, ele procura descrever como é que a ciência operou ao longo do tempo em termos da sua história. E eles vão dizer, então é o caso de dizer que o Kuhn está certo e o Popper está errado, a questão não é essa, mas é que Kuhn abre caminhos para a investigação. E caminhos que ele próprio não seguiu, né? Quer dizer, uma coisa que a gente até depois pode falar mais tarde, é que há uma classificação, né? Uma distinção entre, tanto da história quanto da sociologia das ciências, entre
os relatos internalistas e externalistas, né? Os internalistas, a história internalista é aquela história da ciência feita pelos próprios cientistas, que é uma história que só fala do desenvolvimento da disciplina. O externalista seria aquele que fala das circunstâncias externas, né? Por exemplo, que o desenvolvimento da Revolução Industrial cria condições para que surja, por exemplo, a termodinâmica como disciplina. Embora ele próprio, num certo sentido, a sua história fosse sempre internalista, ele deixa abertas portas para uma perspectiva externalista, e aí Calon e Latour vão falar, por essas portas muita gente passou. E isso vai criar uma nova frente de desenvolvimento da ciência, também bastante da ciência sobre a ciência, a gente pode dizer assim, do estudo sobre a ciência, que é o estudo interdisciplinar que procura associar ciências sociais, história, filosofia, e dialoga com os próprios cientistas e faz estudos empíricos de como a ciência é produzida, ao invés de simplesmente olhar para o relato do cientista de como ele procede. Vai a campo e faz estudos empíricos, eu já citei um deles aqui, do próprio Latour, para tentar descrever como é que essa tal dessa ciência funciona, né? Então, para fechar esse primeiro momento, eu proporia uma metáfora, né? Talvez uma analogia, um modelo. A ciência, a gente pensar na ciência como um grande mosaico, que está sendo permanentemente construído e reconstruído. Não tem um formato final, a gente nunca vai saber exatamente qual é o formato final, porque ele vai estar sempre sendo refeito. Eventualmente algumas peças foram mal encaixadas ou nem eram peças desse mosaico, não deviam de estar ali, deveriam ter sido descartadas. Novas peças reconfiguram setores inteiros desse mosaico, né? Mas quanto maior ele fica, mais consistente ele parece ser. E mais consistente é a representação de mundo, o modelo de mundo que ele cria e que dá condição da gente produzir uma série de intervenções. Então, um pouco essa imagem que eu queria deixar a vocês, né? Eu queria agradecer quem assistiu até aqui, pedir que, se vocês estiverem interessados, que se inscrevam no canal e cliquem lá no gostei, no like, e mandem sugestões, né? Estou aberto aqui, isso para mim está sendo um processo de aprendizado também, de tentar produzir coisas mais curtas, de temas ou de coisas que vocês gostariam de ver mais detalhadas. E mais uma vez, muito obrigado para vocês e até a próxima.